inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a ligar os pontinhos, tipo, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Modos de vida e trajetórias profissionais. Hoje, sabemos que a educação continuada é essencial, buscando acompanhar ou até mesmo promover as mudanças. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Novos temas, novos modos de aprender. Com o Lifelong Learning, sua escola agora conta com ofertas de cursos muito diferenciados para seus alunos, atendendo a desejos muito específicos de aprendizado. E uma novidade incrível, também existem cursos desenvolvidos para os pais e demais adultos da comunidade escolar, porque a aprendizagem contínua é para todos. E não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola.
Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Educa Week 2023. A todos que estão aqui, meu muito obrigado. Alguns agradecimentos especiais para a equipe da SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD Educação, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. A Educa Week ela surgiu com o propósito de transformar a educação do Brasil. E apesar de sermos uma das maiores economias do mundo, o Brasil hoje ocupa uma das últimas posições do PISA, o que nos coloca na lanterninha quando a gente olha a questão do ranking mundial de educação do nosso país. E alguns dados muito preocupantes. De acordo com o Censo do Ensino Superior divulgado na última semana, o Brasil possui hoje 1/3 das crianças brasileiras não concluindo o ensino médio. De acordo com uma pesquisa feita pelo SEMESP, há uma projeção de um déficit de 230 mil professores na educação básica no ano de 2040. De acordo com o censo escolar, mais da metade dos estudantes dos anos iniciais das escolas públicas do nosso país ainda não tem acesso à internet. Além disso, em relação aos desdobramentos da pandemia, uma pesquisa da Nova Escola revelou que 72% dos professores brasileiros possuem problemas de saúde mental. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP também apontou que 1 em cada 4 crianças estão sofrendo de depressão e ansiedade. E para discutirmos o futuro do Brasil, ao longo dos próximos dias, passarão aqui pelos palcos da Educa Week e também como audiência as principais lideranças políticas, educacionais e empresariais, para que a gente consiga colocar todo mundo numa mesa e poder discutir o futuro do Brasil. E para dar início, gostaria de chamar aqui ao palco os painelistas dessa abertura. Iniciando, senhor João Marcelo Borges, gerente de pesquisa e inovação do Instituto Unibanco. Por favor, João Marcelo. Senhora Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Por favor, Ana. Senhor Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Por favor, senhor Fábio. Muito obrigado. Senhora Madalena Carmone Costa, diretora executiva do Banco Morgan Stanley. Por favor, Madalena. Marcos, temos seguro de responsabilidade civil aqui, né? Sim. Destas cadeiras. Cuidado aí. Não, Marcos, bom, spoiler alert, eu vou falar no português original. Vou falar devagarinho para todo mundo entender. Eu sou Madalena, trabalho no Morgan há 12 anos. Atualmente moro em Nova Iorque e lidero a equipa global que cobre inovação, educação e tecnologia, e esse lugar me permite ter visibilidade do que é que está sendo feito globalmente em todas as empresas de educação e tecnologia, como mais perto, em toda a frente de empreendedorismo. Antes de mais, Marcos, é um prazer enorme estar aqui. Acho que você é uma inspiração para a educação do Brasil. A sua dedicação diária, o seu profissionalismo, a sua seriedade, o seu empenho é como eu nunca vi no mundo. E acho que o Brasil vai ser um lugar melhor por ter uma pessoa como você dedicada a avançar a educação do Brasil. Então, hoje estarmos aqui e termos mais de 1.200 pessoas passando 3 dias para discutir o que fazer do Brasil é mérito seu, e acho que agradeço todo o seu empenho. Mas, enfim, abrindo aqui este painel, eu gostaria de passar a palavra a cada um dos meus colegas aqui para que se pudessem rapidamente introduzir. Eu vou aqui
puxar a bandeira do femininismo e dar a palavra à Ana. Ana, prazer. Bom, gente, prazer, bom dia. Estou super honrada de estar aqui com gente tão importante e falando de um tema que me pega muito no coração, que é a educação. Eu sou Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização social que eu fundei há 13 anos para ajudar mulheres com foco em geração de renda através do empreendedorismo e da empregabilidade. E há 13 anos a gente trabalha com essas mulheres com foco em educação. A maioria dessas mulheres são mulheres em situação de vulnerabilidade social, de norte a sul do Brasil. A maioria delas que não teve acesso, inclusive, a ensino superior, quase 80% só tem ensino médio, e que não tiveram, né, condição nem acesso a uma educação para poder se desenvolverem. O que a gente faz lá na Rede Mulher Empreendedora e no Instituto RME é ajudar essas mulheres com programas educacionais de rápida duração. A gente trabalha com dois modelos de educação, um com foco em habilidades socioemocionais, ou seja, ensinamos essas mulheres o que a nossa jornada inteira como mulheres não nos ensinam. Ensinamos educação financeira, negociação, liderança, como falar em público, que são normalmente habilidades que são ensinadas para os meninos desde cedo, mas para as meninas não são ensinadas. E, do outro lado, nós ensinamos as habilidades ferramentais, que é como abrir negócio, como vender, como divulgar. E a combinação dessas duas coisas faz com que essas mulheres recuperem minimamente a autoconfiança para que elas possam se desenvolver e conseguir tocar os negócios delas ou até voltar para o mercado de trabalho. O que é muito interessante no nosso trabalho, nós fazemos avaliação de impacto social de todos os nossos projetos e a gente vê que mais de 80% das mulheres recuperam essa autoconfiança, mais de 60% abrem negócio, mais de 60% que têm negócio passam a faturar mais, isso com dado, com pesquisa, com avaliação social, e a gente vê o quanto a gente tem conseguido transformar a vida dessas mulheres pelo Brasil inteiro. E a gente acredita não só que a educação é essa transformação, mas o que mais a gente vê nessas avaliações sociais é que essas mulheres, quando elas conseguem esse primeiro passo de receberem essa educação e essa informação, elas conseguem ajudar outras mulheres. A gente avalia que quando uma mulher dá certo, ou quando a gente consegue ajudar essa mulher, o que as pesquisas mostram e o que essas mulheres, cada uma delas, nos mostram, é que elas conseguem mudar a situação familiar, elas conseguem investir e melhorar a condição da família. No segundo passo, essas mulheres melhoram a educação dos filhos, porque quando elas dão certo, elas conseguem fazer com que essas crianças tenham uma educação melhor, elas investem nisso. Como terceiro ponto, essas mulheres, além de melhorar a educação dos filhos e a situação familiar, elas investem no entorno de onde elas estão, né, conseguindo ajudar a comunidade no entorno. E como quarta coisa, elas, quando conseguem empregar, elas empregam outras mulheres, criando um círculo de prosperidade. Tudo isso começando com essa educação aqui, mais rápida, mais incidente, mais incisiva, para poder ajudar essas mulheres. Então, acho que, para começar, é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Cheguei esbaforida no trânsito de São Paulo, mas estou muito animada de poder fazer essa conversa com todos vocês. Fantástica, Ana. Obrigada. Talvez, Fábio, se puder fazer uma curta introdução. Perfeito. Primeiro, bom dia, e queria agradecer a participação, o convite para participar aqui do evento. Já conheço a Ana faz bastante tempo, a gente faz muitos projetos juntos no Google. E representando uma empresa que fala de tecnologia de informação, eu diria o seguinte: tecnologia é habilitadora, informação é poder. Então, você habilitar pessoas a serem empoderadas faz parte fundamental da nossa missão do Google ao redor do mundo. Conversando recentemente com o vice-presidente Alckmin, que há 7 anos atrás nós assinamos aqui em São Paulo um acordo para oferecer gratuitamente para as escolas públicas a nossa suíte de aplicativos para educação.
que são 300 mil alunos aqui em São Paulo. Eu voltei a encontrá-lo já como vice-presidente lá em Brasília. Falei: o senhor se lembra aquele acordo que a gente fez em São Paulo, foi estado a estado? Pois é, durante a pandemia, mais de 20 milhões de crianças estudaram através dessa plataforma de casa. Logicamente, a questão da educação no Brasil, ela não é uma questão apenas de tecnologia. Tem muitas outras variáveis e elementos a serem considerados, que passam por consistência de implementação de políticas públicas, passa por valorização da conectividade, que já está muito melhor no Brasil hoje, passam por valorização de ilhas de excelência, como eu vi aqui, a gente tem Bandeirantes, tem Vértice, tem várias escolas excelentes, mas isso é um pedacinho do Brasil, um microcosmo de alta qualidade. Você vai no ITA, você vai no IME, você vai em outros lugares, mas passam também por educação de ponta, para que nós não sejamos apenas meros importadores de educação. Então, o Google tem um papel aí também, hoje em dia, falando sobre inteligência artificial, sobre toda a parte de computação quântica, de trazer centros de tecnologia, laboratórios para cá, para que a gente tenha ainda mais engenheiros brasileiros ou que vivem no Brasil operando e disseminando conhecimento. Então, estou feliz de estar aqui, acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu sei que a gente começou um pouco atrasado, porque o trânsito estava infernal lá fora, teve gente aí que estava atrasado pela chuva, então vamos tentar fazer o máximo possível do uso do tempo aqui, para que nós 5 possamos ter uma troca legal. Fantástico. João. Bom dia a todos e a todas. Madalena, obrigado por estar nos mediando hoje. Eu queria começar agradecendo também o convite do Marcos, da Jurema. Vou fazer minhas as suas palavras, porque eu acho que eu queria chamar a atenção para 2 elementos da Educa Week, que acho que o Marcos sintetiza. Primeiro, eu li ali o maior evento do Brasil em transformação da educação. Não é o maior evento de educação, o maior evento para transformar a educação. Então, acho que esse já é uma intenção expressada no slogan, e acho que o Marcos, falei aqui com ele na hora que eu encontrei, é um guerreiro, porque a segunda característica que eu queria chamar a atenção da Educa Week, que me impressiona, ano passado a gente estava na Unibis, né, no evento, é o fato de unir setor público, privado, ONGs. Eu digo isso porque eu estou trabalhando há 25 anos com educação, trabalhei no governo federal, governo estadual, ONGs, passei 10 anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento, depois no Todos pela Educação, agora estou no Instituto Unibanco, sou pesquisador também na Fundação Getúlio Vargas, e acho que a coisa mais difícil que eu vi ao longo de todo esse período é a nossa capacidade de criar pontes entre esses diferentes setores. E essas pontes, quando não existem, basicamente as pessoas e os atores diversos enxergam os demais a partir de visões preconceituosas. E essas visões acabam gerando uma resultante que muitas vezes é zero. As pessoas, atores diferentes, assumem que o outro age de má fé e faz com que a resultante seja zero. Esse não é o único elemento que faz com que os nossos indicadores educacionais sejam insuficientes, mas eu queria começar nessa introdução agradecendo, parabenizando o Marcos por construir essas pontes, construir esses relacionamentos, porque aos poucos esses preconceitos vão sendo superados e a gente vai conseguindo criar soluções que sejam do país, não sejam de um ator, de outro ator, de um setor, mas, sobretudo, não seja de alguém contra os demais. Assim que, muito obrigado, bom dia. Obrigada. Eu sou a mediadora, mas eu não trouxe nem relógio, nem celular. A gente só tem meia hora agora. Bom, vamos lá, então.
Ana, eu acho que o título deste painel tem uma abrangência e o que eu gostei mesmo foi da frase o Brasil transformado. Então é um pouquinho como se a gente estivesse no futuro, olhando para trás e ver o que é que a gente teve que fazer para transformar o Brasil. Eu acho que um dos tópicos que Marcos se propõe aqui nestes 3 dias é a gente bater muito na tecla da diversidade e da inclusão, não é? A gente hoje olha para as empresas brasileiras e não existe pouquíssima representatividade a nível dos boards, a nível de gestão. Eu vindo dos Estados Unidos, cada vez vemos a lei exigir essa representatividade. Acho que na sua visão, como é que se identifica os maiores desafios, os gargalos para se avançar nessa agenda? Eu acho, Madalena, a agenda de diversidade, ela ganhou muita relevância nos últimos 10 anos. Eu tenho falado por onde eu caminho e pelos papéis que eu represento, porque além da rede eu estou em vários conselhos também, junto com o Fábio no conselhão também da Presidência da República. E assim, eu acho que todo mundo já sabe o que precisa fazer em relação à diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de raça, gênero, orientação sexual, origem, que é um ponto muito importante no Brasil. O CEP, onde você nasce, de onde você vem, infelizmente determina a vida da maioria das pessoas. E falar de diversidade no Brasil, que é o 7º país mais desigual do planeta, não dá para a gente falar de diversidade sem falar de combate à desigualdade. O Brasil, a gente tem 3% das pessoas que detêm 60% da riqueza. Como é que a gente vai falar de diversidade sem falar de combate à desigualdade? As mulheres, as pessoas negras não estão nos espaços de poder. E isso é extremamente importante, não só pelo poder, mas porque as decisões tomadas sobre as nossas vidas são tomadas sem a gente estar junto, sem a gente estar ali representado. O que faz para mudar? A gente já sabe qual é o problema. É o que a gente tem falado em vários movimentos da intencionalidade. Se você, falando mais especificamente do ambiente corporativo e do ambiente educacional, se você tem ambientes onde você não tem mulheres representadas, pessoas negras nos mais diversos espaços, você tem que mudar o jogo. A gente não consegue mais, em 2023, e eu ainda ouvi isso semana passada, eu não achei pessoas negras qualificadas, eu não achei mulheres qualificadas para essa função. Dá até uma angústia quando a gente ouve isso, porque, na verdade, o problema não é não ter pessoas qualificadas, não ter mulheres ou pessoas negras ou todo o grupo de diversidade. O que falta é intencionalidade em fazer as mudanças. Se você quer, de fato, fazer a mudança, você não precisa achar justificativa para não ter mulheres e não ter pessoas negras. Você precisa achar motivação para fazer as coisas de forma diferente. Diversidade foi muito associada durante muito tempo à justiça social, o que está certíssimo. Mas diversidade também é estratégia de negócio. Uma empresa mais diversa, além de ser mais inclusiva e ter justiça social, é uma empresa que consegue inovar mais. Porque quanto mais diferentes são os pensamentos, maiores são as chances de inovação. Se eu tenho num ambiente todo mundo que pensa igual, os resultados vão ser sempre iguais. Fora isso, o Brasil é 52% composto por mulheres e 56% composto por pessoas negras, que é a somatória de pretos e pardos. Então, não falar sobre essa temática junto com o combate à desigualdade e não levar isso para a educação, fica parecendo que a gente está perdido no tempo. Então, eu acho que a gente só muda com intencionalidade, a gente tem que educar as próximas gerações, a gente tem que trabalhar a diversidade para as próximas gerações, tirar da cabeça das pessoas aqui no Brasil que diversidade é mimimi, que é bobagem, que é uma das coisas mais terríveis que aconteceram nos últimos anos, é você associar um tema que é tão importante, que é tão fundamental para combater a desigualdade, a coisas que são de um partido, ou de um movimento, ou de outro movimento. Diversidade e inclusão é bom para mim, é bom para os homens, é bom para todo mundo, é bom para a sociedade. Ter uma sociedade mais justa e mais inclusiva é bom para todos, não é bom só para as mulheres, não é bom só para as pessoas negras, é bom porque o nosso país se desenvolve, a nossa sociedade se desenvolve, fica mais ligada aos temas que estão acontecendo hoje em dia. Então, para mim, a gente tem que mudar com intencionalidade e entender que diversidade é ligada ao combate à desigualdade, é inovação, é economia e é também justiça social.
É fantástico, Ana. Eu adoraria double click na parte de intencionalidade, porque eu acho que como é que nós forçamos a intenção, não é? É a lei, não é? Porque eu concordo com você, várias vezes os CEOs que querem listar nos Estados Unidos me dizem eu preciso de uma mulher no board e eu não encontro. Eu digo, gente, não. Como sim, né? São 220 milhões de pessoas, não é Portugal que tem 8, né? Mas e eu vejo um pouco a intenção, mas essa intenção vai caindo, não é? Porque tem que forçar ali. Mas enfim, fica para falarmos numa outra altura. Fábio, eu acho que a Google é talvez a empresa de inovação e tecnologia mais conhecida do mundo. Eu acho que o trabalho que a Google faz na sala de aula é notável e dá um peso grande para investir na educação. Eu acho que está aqui algum problema, mas estamos indo. Como banker, né, neste setor, muitas vezes eu tenho a provocação, mas porquê é que a Google não está mais em educação, não é? A Google está em diversos setores da economia e educação parece que ainda é assim uma área tangencial. Eu acho que num país como o Brasil, pelo tamanho que tem, não é? Eu acho que fica um peso muito grande, não é? Como é que eu trago a inovação e a tecnologia para ajudar um país continental a evoluir na educação? Então, acho que gostaria de escutar da sua perspectiva como é que o Brasil pode avançar mais essa agenda, como é que a Google pode ajudar a avançar essa agenda. Eu acho que a pergunta está ficando longa, mas também muito da inovação e tecnologia tem a ver com a capacidade de investimento do país, não é? Dos venture capital, da liquidez, para se criar esse ambiente propício. Então... Ótimo, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acho que a gente faz bastante. Eu vou dividir um pouquinho contigo, mas antes de falar do Google, eu acho que vale a pena falar sobre o ecossistema de educação. Por que os Estados Unidos têm uma equação melhor do que a nossa? Minha esposa, ela é latino-americana, em espanhol ela diz que del dicho al hecho hay un trecho, ou seja, do falar ao fazer tem um caminho. Eu acho que o nosso caminho no Brasil, ele tem vários buracos que a gente vai ter que tapar ao longo do tempo. Mas antes, deixa eu falar do modelo americano. Eu acho que quando as pessoas tentam entender o que acontece no Vale do Silício, que tem a ver com empreendedorismo, a base disso, o fundamento disso é uma boa educação. Mas, além do fundamento, você tem uma triangulação perfeita entre a academia, os investimentos, quer dizer, o mercado de capital, quem está disposto a financiar, e o ambiente das empresas que querem participar disso. Então, academia, finanças e empresas fazem parte de um trinômio que ajuda a desenvolver isso. Trazer isso para o Brasil é bastante complicado. Mas a gente já percebeu a primeira onda disso quando eu estou no Google há 13 anos. Lá atrás, a gente ajudava as empresas, quando houve a primeira onda de democratização da educação no Brasil desse século, que você via todo mundo querendo fazer EAD. É um tipo de educação, tem muito valor, permitiu que brasileiros pudessem ter acesso à educação nas cidades pequenas, municípios menores. Você vai lá para faculdades como na época a Anhanguera, que hoje é Incógna, né? E várias outras que puderam educar pessoas do interior do Piauí. As pessoas tinham que fazer aulas semipresenciais ou aulas virtuais naquele ambiente. Só que essa concertação, essa orquestração da educação, ela chegou até um determinado ponto e, a partir daí, também tem que haver uma espécie de uma coordenação com políticas governamentais. E isso é delicado, porque, dependendo do governo, a gente tem mais ou menos vocação para investimentos na educação. A pandemia foi um grande catalisador disso. Nós sempre achamos que a gente tem que fazer a nossa parte, mas nunca vai ser suficiente. Mas também não dá para uma empresa se arvorar a resolver tantos problemas de uma vez só, sabe? O problema é muito maior. Tem a ver com crianças que têm que estar na escola para poder se alimentar. Tem a ver com acesso básico à tecnologia, que hoje a conectividade no Brasil já é encorajadoramente melhor do que era 10 anos atrás.
mas também tem a ver com consistência da presença da sala de aula, com valorização dos professores, com todo um processo. Eu converso muito com o ex-governador Paulo Artung, lá do Espírito Santo, que deixou de ser um estado com o PISA péssimo para ser um estado muito bom, chegou a ser o terceiro do Brasil, hoje eu acho que está em sétimo. E eu fui lá uma vez entregar alguns Chromebooks, aqueles computadores que ficam na nuvem, que o aluno entra, conecta, ele sai, e é uma caixinha com 50 computadores. Várias escolas do Brasil têm isso hoje em dia. E fomos lá porque ele resolveu fazer um investimento forte em, não apenas nas escolas serem conectadas, mas também no fato de que os alunos teriam acesso a um pacote de conhecimento e os professores seriam incentivados a isso. Logicamente, aquilo fez com que a educação subisse, né? Você tirar o computador do laboratório, botar ele no centro do processo de aprender. Mas isso é um pedacinho. Eu perguntava a ele, ele falava, Fábio, coisas básicas, pagar o salário em dia, estabelecer meta por produtividade, ter todo um processo de valorização dos profissionais, caminha de mão dada com uma capacitação, escolas em tempo integral. Por que o Ceará é um estado que tem, hoje em dia, é tão próspero, empreendedor, tem uma desproporcional quantidade de alunos que chegam ao ITA aqui em São José dos Campos, porque há um foco em educação tempo integral, com as crianças comendo na escola, com conectividade. Alguns estados estão aí, mas a questão, acho que o maior desafio nosso não é só disponibilizar a tecnologia, é ajudar o país no processo de valorização da educação, sabe? E paralelo a isso, enquanto você constrói a base, você valoriza o topo da pirâmide. A gente tem 250 engenheiros em Belo Horizonte que estão discutindo assuntos de ponta da questão de tecnologia de busca, taxonomia, inteligência artificial. A gente está fazendo um novo centro aqui em São Paulo, que já foi publicamente anunciado, para a gente ter mais uma quantidade, devemos ter mais uns 400 profissionais aqui dentro do IPT, aqui ao lado da USP. Trazer recursos para o Brasil tem que ser nesses dois sentidos, no sentido da base, de ajudar na estruturação, e no sentido da ponta, de ajudar a nacionalizar tecnologia de ponta. Paralelo a isso, fornecer as ferramentas e ajudar na preparação e na capacitação. A Ana comentou aqui do Rede Mulher Empreendedora. Juntos, a gente fez um programa chamado Growing with Google, onde a gente já educou mais de 3 milhões de pessoas. São 12 capitais brasileiras. Tem um evento em Brasília, lá eu acho que tinha, sei lá, 5 mil mulheres. Que aí você ajuda pessoas que são de grupos subrepresentados, ou pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade. Agora, é um problema da sociedade, políticas públicas consistentes e empresas interessadas em ajudar, ou pessoas maravilhosas como a própria Ana, que dedicam a sua vida a isso, acho que fazem com que a gente tenha um caminho. Agora, esse caminho tem que ser tratado, tem que ser percorrido à medida que a gente vai tapando esses buracos. Um dia a gente chega lá. Se não chegar, a gente nunca vai ser como foi a Coreia, que conseguiu educar a sua população, e ao educar a população criou um nível de produtividade muito melhor, deixou de ser um país pobre, e o Brasil, nesse mesmo período aí de 40, 50 anos, a gente não caminhou com a mesma velocidade. De novo, eu continuo a olhar para o relógio, a esperar que o tempo vá dobrando e não reduzindo, porque, Fábio, eu acho que você toca aí em pontos muito interessantes. É a ligação entre a empresa, a escola, a universidade e a força de trabalho, não é? E é engraçado porque quando o Marco me contou da expansão da Educa Week, não é? Que agora estamos tentando trazer o ensino superior para ser parte do debate e as empresas. Eu odeio estar sempre fazendo o paralelismo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tanta coisa errada como o resto do mundo, não é? Que lá tudo é perfeito, não é? Mas a quantidade de vezes que eu vou encontrar empreendedores nas faculdades que já têm patrocínio ou funding da universidade, da empresa, que têm um lugar onde testar o produto, cria de ambiente de sinergias, que é muito, muito, muito válido. Então, eu acho que nós trazemos a este palco da Educa Week o ensino superior e as empresas, começa a facilitar que se crie esse ambiente de sinergético, né? que avança a agenda.
Um outro ponto, só, Fábio, que você mencionou, que é a construção da base para alimentar a pirâmide. O Marcos mencionou uma data de números no início, mas ele não mencionou que é o investimento da educação básica no Brasil é 1/3 da média do resto do mundo. Mesmo em dólar, não é, por aluno, comparando ao PPP, portanto, ajustando a paridade de poder de compra, há um investimento 3 vezes menor hoje na base, não é, do que no resto do mundo. E o resto do mundo, temos a América Latina, temos a Ásia, temos outros países subdesenvolvidos. E, portanto, a minha provocação, e agora, João, convidando aqui ao debate, é como é que o Brasil enxerga o investimento em educação, não é? Onde é que há as prioridades, como é que se debate este número tão reduzido versus uma média mundial e como é que se espera mudar uma agenda quando não está sendo canalizado o dinheiro para se avançar na agenda? E o tempo está reduzindo, você me faz essa pergunta simples. Pois Deixa eu dar o outro lado desse dado que você deu, que é, de fato, o Brasil investe por aluno na educação básica, cerca de 40% da média da OCDE. Por outro lado, o nosso investimento na educação superior é no mesmo patamar da média da OCDE. Então, aqui tem alguma coisa. O Brasil criou as universidades antes de ter as escolas. O Brasil tem essa capacidade extraordinária. Eu falei numa audiência na Câmara dos Deputados em 2019, me lembro, era um seminário sobre educação, escola de tempo integral, educação em tempo integral e escola de tempo integral. Eu falei, meu Deus do céu, mas quanto adjetivo, locuções e tal. O nome disso aqui no resto do mundo chama escola. A gente aqui vai botando adjetivo, porque a gente criou a escola de meio período. Não tem esse negócio no resto do mundo, tem na América Latina. Então, aí a gente fica criando essas coisas, que são esses buracos de que o Fábio estava falando. A gente vai... Esse é o nosso jeitinho, que, na verdade, é um mal ajambrado, né? É um puxadinho que a gente vai fazendo em várias coisas. Do ponto de vista do investimento, de fato, nós precisamos de mais recursos na educação básica. Mas, simplesmente, aumentá-los não vai dar resultado. E a gente sabe disso. A gente tem evidências empíricas do Brasil e do resto do mundo. A melhor evidência que existe diz o seguinte, até cerca de $6.000 PPP, quanto mais recurso, melhores resultados em termos de aprendizagem, olhando para o PISA. A partir de $6.000, não faz diferença. Aí tem a ver com gestão, que é o foco do Instituto Unibanco, que trabalhou muito tempo com o Espírito Santo, com o governador Paulo Artung. Por quê? Porque a gente precisa tanto saber fazer o feijão com arroz, como fazer... Hoje em dia não está mais na moda aquelas comidas que são em espuma, né? Que era mais sofisticada, um tempo atrás, no El Bulli. Eu sou gordo, gente, então eu não consigo não fazer uma menção à comida. A gente precisa fazer o feijão com arroz. O nível de desperdício na educação é gigantesco. Vou dar um exemplo. Alguém aqui citaria um município que é um exemplo em educação básica? Alguém? Sobral. Sobral. Muita gente cita Sobral. Pois bem, 3 anos atrás, Sobral estava distribuindo, como chama? Abono no final do ano. Por quê? Porque o recurso do Fundeb e a obrigação de gastar 25% da receita em educação fez com que Sobral não tivesse como executar esse recurso naquele ano, então deu 14º, 15º, 16º salário. Isso é injusto? Não. Adoraria que os governos brasileiros pudessem remunerar por produtividade, por desempenho e tudo mais. Sobral fez isso porque foi obrigado a fazer isso, porque não podia gastar aquilo de outra maneira. De tal maneira que, o que eu quero dizer é fato que a gente precisa de melhores investimentos em alguns pontos na educação básica, mas, sobretudo, num momento como esse, a gente precisa de eficiência no investimento. Não dá mais para o país, nós não estamos... Há 10, 15 anos atrás, quando o volume de investimento disponível para o setor público era tal que a gente começou a fazer um monte de coisas que várias estão
inacabadas até hoje. Tem 6 mil creches inacabadas que foram lançadas, contratadas com uma única empresa. Todo mundo sabia que aquilo não ia funcionar. Todo mundo. Não é possível que você contrata 6 mil obras com uma única empresa. Faliu, ela não deu conta. Então, eu não quero menosprezar a importância de mais recursos. De maneira alguma, até porque senão eu sou assassinado nos outros eventos que estão só o lado público. E eu tenho sido um defensor de mais recursos, mas eu acho que a gente precisa atrelar mais recursos a mecanismos comprovados de gestão das redes de ensino e tentar fazer com que esses recursos estejam, de alguma maneira, atrelados a resultados. Não estou dizendo todos os recursos, a educação é um direito, portanto, o recurso precisa estar lá. E aqui eu digo que o Brasil fez uma inovação, graças, inclusive, sob a liderança da deputada Tabata Amaral, que estaria conosco hoje, infelizmente não pôde vir, que no Fundeb, eu trabalhei bastante nisso no Congresso Nacional, parte do recurso da União agora está atrelado, de um lado, alguns requisitos de elegibilidade. Por exemplo, se uma rede de ensino municipal ou estadual só indicar os diretores da escola politicamente, ela nem pode se candidatar a esses recursos, porque a gente sabe que tem evidências que mostram que ou uma seleção meritocrática ou a eleição pelos pares é um modelo melhor do que a indicação política. Então, parte dos recursos da União, 2,5 pontos percentuais, agora são atrelados a boas práticas e a resultados. Resultados não só em termos de avanço, mas de redução das desigualdades. Então, eu acho que a gente precisa caminhar para esse lado, porque, senão, eu termino com esse dado, senão nós vamos perder a última geração brasileira em que os jovens ainda são a maioria da população. Vou dar, para terminar, com o último número, para mostrar a urgência de fazermos isso. Hoje, 2023, a população brasileira de 20 a 29 anos já é menor do que a população brasileira acima de 60 anos. Nós estamos envelhecendo a uma velocidade que nós não esperávamos e a gente permanece pobre, não só pobre, mas cruelmente desigual. É isso. Marcos, eu sei que você tinha perguntas, mas eu nem te vou deixar falar. Você fica aí bonitinho só, porque você fala de números, eu sou uma mulher de números. E você falou, talvez não precisemos de mais recursos, precisamos de ser eficientes. Aí, esta manhã, eu acordei cedo, nervosa. Não, eu disse que precisa também de mais recursos. Não, agora eu vou... Quis enfatizar a eficiência. Vamos lá. E eu fui ver... me lembrei de uma conversa com o Marcos, das 10 profissões mais mal remuneradas do Brasil, 5 são relacionadas com a educação. Educadores, professores, gestores de escola. Eu, sendo uma mulher capitalista, eficiência sem dinheiro é uma conta complicada. Aí eu ainda fui fazer o PPP dos R$2.200 do salário mensal de um professor. Isso dá $440. Isso compara com $9.000 das escolas do PISA, dos países do PISA, do ranking mais elevado, com a remuneração média da gestão das escolas. Eu moro em Nova Iorque, eu não posso dizer o que é que eu faço com $400, não é? Eu quase não bebo café à porta da minha casa. Mas como é que se avança uma discussão de 48 milhões de pessoas remunerando $400 a quem tem que avançar uma agenda de 30 anos? Eu hoje estou em modo provocador aqui, não é? Vem a portuguesa provocar o debate, mas acho que João, acho que super concordo, acho que com pouco dinheiro e eficiência pode resolver muito dos problemas e é uma agenda complexíssima. Mas estes dados de como o Brasil remunera a força escolar é algo que eu acho que este grupo aqui tem que pensar. Eu sei que nós estamos com curtos do tempo, eu só gostaria de fazer aqui uma pergunta, porque penso que falámos de inovação e tecnologia, de educação. Eu acho que o Marcos, a trazer ao debate a saúde mental, como é que as três se ligam, não é? Acho que é muito interessante. Então, o que eu vou sugerir é a Ana, se conseguiria
conversar um pouquinho como é que a conta começa a fechar, não é? Você está a empoderar a mulher, mas também está a dar mais responsabilidade, mais carga à mulher. Do outro lado, talvez a mulher não esteja a reduzir tanto a sua carga, não é? Familiar, de expectativa de mãe. E como é que a conta fecha agora, não é? Como é que esta sociedade evolui, tornando as pessoas felizes e realizadas? Eu vou voltar para a questão do combate à desigualdade, Madalena, porque é o seguinte, só fazendo bem rapidamente, durante a pandemia foi ruim para todo mundo, em geral, mas ela foi especialmente cruel para as mulheres. E mais cruel para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Porque eu ouvia muitas pessoas falando assim, as mulheres vão trabalhar de casa. Eu falava, que mulheres vão trabalhar de casa? Né? Porque trabalhar de casa era um privilégio, e é um privilégio até hoje. A maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade não pode trabalhar de casa, não consegue, porque o tipo de trabalho que elas acabam buscando, o que elas conseguem, ou que elas empreendem, não permite que elas fiquem em casa. Bom, como é que a gente muda esse jogo? Volto para a questão do Fábio, que eu acho absolutamente fundamental. Não adianta a gente imaginar que só organizações sociais, só empreendedores sociais, só as empresas ou só o governo sozinho vão resolver o problema. Problemas de dimensões como nós temos aqui no Brasil se resolvem com políticas públicas sérias e consistentes. Não dá para ser diferente. Não é aquela solução educação no termo genérico que as pessoas falam. Vamos mudar a educação, muda tudo. Tem que combater a desigualdade primeiro, gente. Não adianta as pessoas, se não têm o que comer, elas não vão nem ter condição física e emocional de conseguir estudar. A gente, todos os dias lá, a gente recebe centenas de pedidos de mulheres, especialmente mulheres, porque é o público que a gente trabalha, pedindo comida. Então, assim, quando a gente fala para essas mulheres, olha, você tem que fazer um curso. Não, primeiro vamos resolver a questão de alimentação através da geração de renda. Eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa falar sobre isso, porque todos os programas que nós temos feito lá na rede são todos focados em geração de renda, porque a gente entendeu que se consegue gerar dinheiro, seja através do empreendedorismo, da empregabilidade, ela consegue se educar, ela consegue ajudar a família, ela consegue ajudar no entorno. A gente tem um programa em parceria com o Google, que chama Ela Pode. A gente faz esse programa desde 2018. 70% das participantes desse programa são na região Norte e Nordeste. 80% são mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Mais de 60% dessas mulheres que participam desse programa ganham R$700 por mês, seja no negócio, você falou de $400, faz a conta para R$700 por mês. Elas ganham $100 e poucos por mês para sustentar a família. Então, o que a gente tem que oferecer é possibilidade para que elas consigam ter o mínimo de dignidade em casa, e tendo a dignidade em casa, elas conseguem pensar em se educar, em buscar outras possibilidades. É isso que eu acho que muda definitivamente o jogo. Eu tenho sido bem chata em todos os fóruns que eu tenho participado, porque eu acho que não dá para separar a educação de desigualdade, não dá para separar diversidade de combate à desigualdade. Se nós vivêssemos na Noruega, ou nos Estados Unidos, ou em algum outro país em que isso não fosse uma questão, está tudo bem, vamos falar de educação. Mas nós temos 30 milhões de pessoas no Brasil que todos os dias acordam e não sabem o que vão comer. Isso é muito triste, que é o que a gente chama de insegurança alimentar. E essas pessoas no Brasil têm raça e têm gênero. A fome tem raça e tem gênero. A maioria são mulheres e a maioria são pessoas negras. Então, a gente tem que trabalhar primeiro esse ponto. Eu sei que não dá para a gente priorizar, mas a gente tem que trabalhar primeiro o combate à desigualdade, dar dignidade mínima para as pessoas através da geração de renda, porque aí elas vão conseguir, sim, olhar para uma educação e buscar a educação. A gente tem acompanhado, com dados, com estatísticas, há mais de 13 anos, várias ações que nós fazemos. E a gente vê claramente, quando ela retorna para aquela situação de dignidade, de ter o que comer, e da situação ficar minimamente mais equilibrada dentro de casa, essa mulher vai buscar estudo, ela vai buscar melhorar aquela condição, ela vai se juntar com outras, ela vai mobilizar ali o entorno de onde ela está.
Então, por isso, eu vou continuar insistindo que a mudança passa por combate à desigualdade, e essa desigualdade não dá para a gente esperar que só as empresas façam. Eu acho que as empresas têm um papel muito forte. Eu, como empreendedora social, tenho um papel muito forte também. Eu acho que muitas empresas têm feito um papel muito fundamental, mas a gente precisa de política pública. A gente não muda problemas da dimensão que nós temos sem ter política pública consistente, política de Estado, não aquelas que mudam a cada governo e a cada sacudida política que a gente tem aqui no nosso país. Pelo menos é essa a minha visão. Fantástico. Estamos terminando, Marcos. Talvez você termina com a pergunta de política e dar 1 minuto a cada um, ao Fábio e ao João, para terminarmos. Som. Acho que vocês falaram muito sobre eficiência, né? Acho que entra governo, sai governo e parece que nada avança. Acho que essa é a parte mais triste para quem está do outro lado, tentando, né, mobilizar as pessoas. Assim, o que né, as coisas saírem um pouco do discurso das campanhas, saindo do discurso das empresas. Como é que a gente liga as grandes empresas aos pequenos municípios? Como é que a gente faz esse país, né, se unir em prol de um único objetivo, que sem isso a gente não avança absolutamente nada? E deixo, né, acho que o João Marcelo iniciando aí a resposta, que está diretamente ligada ao setor público. Com 47 segundos, essa é a pergunta e provocação que Marcos me faz. Olha, não tenho resposta. O que a gente precisa de paciência, de um lado. Paciência, o que eu quero dizer vou escolher a palavra melhor. A gente precisa de persistência. Nós, como sociedade, a parte da nossa cultura, eu não quero ser determinístico, mas parte da nossa cultura é o efêmero, é o imediato. E construir soluções de sociedade, eu não gosto nem de falar de políticas de Estado, eu gosto de falar de políticas de sociedade. Porque o Estado é uma concessão da sociedade. Então, a gente precisa de persistência, a gente não pode achar que começamos a fazer um esforço, o resultado ainda não apareceu, a gente já abre mão dele. As coisas demoram para vir. Ao mesmo tempo que a gente precisa de persistência, a gente precisa de avaliar o que a gente está fazendo, se a gente está caminhando para o lugar certo. Parece paradoxal, mas não. Preciso caminhar e saber que não tem retorno sem investimento, não tem ganho sem algum tipo de esforço. Mas isso é uma coisa. A outra é, para enfrentar uma situação tão desigual como o Brasil não é desigual. Desigual são os Estados Unidos. O Brasil é cruel. Os Estados Unidos, em Chicago, só 25% dos alunos das escolas públicas saem do ensino médio sabendo o que deveriam saber de matemática. Chicago. A educação básica americana, pública, é horrível. Só que no Brasil são 7%. Que os americanos têm um bom sistema de ensino superior, que atrai os melhores cérebros do mundo inteiro. A educação básica pública é horrível para um país tão desenvolvido. Dito isso, o que eu quero dizer é, nós vamos precisar, se a gente quer enfrentar esse nível de crueldade que a gente instaurou no Brasil, nós vamos precisar que os que têm mais percam relativamente. Não tem como, não tem como. Não estou dizendo, me entrega o que você tem agora. Estou dizendo, em perspectiva, olhando para frente, eu preciso que os que têm menos recursos, menos oportunidades, ganhem mais do que aqueles que têm mais. Se nós não fizermos isso, não é a educação que não vai ser transformada, não é o mundo das empresas, não vai ter engenheiro suficiente, como já não tem. Se o país crescer 2,5% ano que vem, já não tem no topo da cadeia dos principais empregos, provavelmente vários já não tem, né? Tem muitas vagas de tecnologia aberta. Então, a gente precisa de persistência, avaliação, correção de rota, mas a gente precisa de alguns acordos de sociedade. Se a gente não fizer esses acordos, não importa, a gente não vai conseguir avançar. Qual o principal risco? O país hoje não consegue fazer nem diálogo na sociedade, que dirá um acordo mínimo. E, portanto,
Isso, acho que hoje é o maior risco. Nós vivemos esse risco nos últimos anos, materializado no dia 8 de janeiro, e esse risco persiste. Quem acha que ele passou, é bom rever o que está acontecendo. O risco de nós rompermos o tecido social de maneira violenta só está aumentando e não reduzindo no Brasil. Isso tem pouco a ver com o governo da hora, isso tem a ver com condições que não são só do Brasil, mas do resto do mundo, parte delas, a piora da desigualdade. É isso. Ganhamos tempo. Acho que cada um puder fazer as considerações finais e comentar. Acho que chegamos, né, ao final do painel. Fábio. Bom, primeiro, obrigado. Acho que o resumo é muito simples. Aluno sem fome, professor presente, idealmente um pouco mais valorizado, sendo pragmático, escola conectada e métodos e métricas que apontem na direção do desenvolvimento. Eu tenho um otimismo em relação a isso, porque eu acho que essa solução ela passa por uma orquestração, não é uma solução tão cara assim. A gente tem problemas mais caros. Senão, o que acontece quando você tem esse nível de desequilíbrio é a emergência de um setor privado vibrante e dinâmico que encontra soluções para isso acontecer. Assim como aconteceu no curso superior, aí as pessoas às vezes questionam e falam assim, mas piorou a educação. Realmente, quando você dá para mais gente, num primeiro momento você troca poucas com qualidade por muitas com menos qualidade. Isso acontece não é só na educação, acontece em todos os movimentos de democratização, seja do sistema de pagamento, seja da mídia, seja do comércio eletrônico, etc. Então, acho que a gente tem que olhar para essa orquestração, tem que cobrar essa orquestração do setor público, aí sim, políticas de sociedade ou políticas de governo são importantes, porque não é possível que modelos que funcionam quase que todos financiados pelos nossos impostos, ou que são relativamente baratos, eles simplesmente eles caiam nesse bolsão de ineficiência e se perpetuem nessa ineficiência. Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer, mas quem sabe em 10, 20 anos a gente está numa situação melhor do que essa, se não por vocação, por medo de uma situação mais adversa. Ana? Bom, rapidinho, né, para a gente terminar. Eu concordo muito com a questão da política de sociedade, né? Vou até passar a usar, ao invés de usar política de Estado, porque Estado tem essa questão da mudança. Eu acho que enquanto a gente não entender a questão da concentração de renda no Brasil, que a gente tem 3% das pessoas que detêm 60% da riqueza, a gente não muda esse jogo. Eu não vou lembrar o nome do pesquisador, eu acho que é o Maturana, que fala sobre se as escolas públicas fossem obrigatórias para todas as pessoas, inclusive a classe média e a classe rica, a educação do Brasil já tinha mudado há muito tempo. Então, por isso que é importante a gente falar de combate à desigualdade. E eu acho assim, é muito curioso o que eu vejo nas redes sociais, quando se fala de taxação de riqueza. Eu brinco que as pessoas que são classe média, que pagam boleto, vão tudo brigar lá e falar, não tem que taxar a riqueza. Eu falo, gente, você paga boleto? Você financia seu carro? Você não é rico. Você tem salário todo mês? Você não é rico. Riqueza é outra coisa, né? Essa concentração de 3% das pessoas detém 60% de toda a riqueza do nosso país. Então, acho que também a gente tem que falar sobre isso, sobre taxação de fortunas, sobre reorganização e redistribuição. Não dá para a gente falar que a gente vai conseguir mudar esse jogo se a gente não olhar para essas questões que são duras, doloridas, doídas de fazerem mudanças, mas sem essas mudanças a gente não vai conseguir fazer as coisas se transformarem do jeito que a gente quer e do jeito que está falando o nosso painel. É isso, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, agradecer demais o convite de todo mundo, estou muito animada e saindo daqui com a cabeça cheia de ideias também. Meu super obrigado a todos, Fábio, Ana, João Marcelo, Madalena. Chegamos ao fim do primeiro painel. Voltamos daqui a pouco. Meu muito obrigado.